Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Corinthians. Hugo Souza segue fora e Felipe Longo deve ser titular contra o Vitória. E também a possível saída de Fabinho Soldado, que não deve permanecer em 2026. Vamos acompanhar aí. O contato agora é com o Thiago Salazar, que traz as notícias do Corinthians. Boa noite, Salazar. Tem novidades sobre o Fabinho Soldado? Tem novidades, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Mas antes de falar de Fabinho Soldado, eu quero falar um pouquinho sobre a partida deste sábado entre Corinthians e Vitória, porque será mais uma vez, mais uma oportunidade desse elenco do Corinthians mostrar que não escolhe jogo, porque essa tem sido a indagação de muitos torcedores, principalmente nas redes sociais, motivo de debates em algumas discussões e programas esportivos. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade de jogar com o mesmo empenho quando o jogo é contra algum time lá debaixo da tabela, do Z4? Por que muda tanto a postura do Corinthians? E isso não é só uma impressão, não. A gente fala e comprova. Dá uma olhadinha na tabela que a gente preparou aqui, que são os jogos do Corinthians, por exemplo, contra os times que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Até agora o Corinthians venceu o Sport na Neoquímica Arena, empatou com o Vitória em casa, perdeu para o Juventude fora e perdeu também para o Sport fora. São 2 derrotas, 1 empate e uma vitória apenas. São 4 pontos conquistados de 12 disputados contra os times do Z4, um aproveitamento que sequer supera a marca de 33,3%. É um problema, está constatado que é um problema. Inclusive o Ranieri, depois da partida contra o Santos, falou sobre isso. Que história é essa? O Corinthians está escolhendo o jogo? Vamos dar uma olhada. A gente consegue fazer jogos que nos animam muito, jogos dentro de casa, fora de casa, que a gente consegue impor nosso ritmo, consegue pressionar o adversário. Em outros jogos a gente não sabe o que acontece, que não consegue repetir o mesmo desempenho. Então, não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver urgente, porque tem jogos que a gente tem desempenhos bons, desempenhos ruins, mas a gente é profissional. Se a gente fosse escolher, a gente escolheria todos. Então, não tem essa, não, esse jogo aqui nós vamos entrar, é mais um, esse aqui nós vamos entrar e vamos dar vida, não tem isso. Bom, tá aí então o Ranieri tentando passar a justificativa do elenco em nome do elenco, mas essa é a situação. O Corinthians tem que se provar nessa partida contra o Vitória, fora de casa no Barradão, um jogo que o Corinthians não vai ter o Mateuzinho, vai ter o retorno de alguns jogadores, como Gustavo Henrique, André Ramalho, deve ter o trio Gin lá na frente, né? O Garro, Memphis e Yuri. Enfim, vamos ver como é que o Corinthians vai se preparar, principalmente nessa parte psicológica para a partida contra o Vitória, que pro Vitória é mais uma final de campeonato. O Vitória tem a chance de sair da zona do rebaixamento, então imagina como é que vai estar o clima do Barradão. Teste de fogo para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. E quem também está sendo testado, está sendo bem observado, é, como você bem disse, Michele, o Fabinho Soldado. O Osmar Stabile tem sido muito pressionado, a gente comentou aqui ontem, o José Paes trouxe as notícias sobre a pressão em cima do Fabinho Soldado. E qual que é a atualização? A atualização é a seguinte: por enquanto, Fabinho Soldado tem total respaldo do Osmar Stabile, a ponto de o presidente do Corinthians convocou o elenco porque soube que o elenco estava incomodado com estes rumores. Então, o Osmar Stabile fez questão de convocar o elenco e, na frente do elenco, bancar a permanência do Fabinho Soldado. Então, um compromisso que o Stabile assumiu perante ao elenco, falando, olhando no olho dos jogadores. Por isso que eu digo aqui, Fabinho Soldado fica até o final da temporada. Agora, a outra questão é: dá para garantir o Fabinho Soldado no Corinthians em 2026? Não, não dá. Essa informação, pelas apurações que eu tenho de bastidores, não dá para a gente cravar que o Fabinho Soldado fica para 2026. A gente pode dizer que o compromisso do presidente com o elenco nesse momento é que o Fabinho Soldado vai até o final da temporada, Mi. Poxa vida, o que será que aconteceu para essa O que acontece, azedar? sabe o que é? É que essa função, no caso do Fabinho Soldado, ele é um profissional, não é o antigo diretor de futebol, é o cara que cuida do futebol, que faz a ponte entre a diretoria e o vestiário, e o técnico. É o cargo talvez mais importante. Então a vaidade das pessoas que querem muito esse cargo, Gente, mas ela muitas vezes isso, supera o que o time precisa, que é tranquilidade no meio dessa bagunça toda que o Corinthians está vivendo, para conseguir melhorar o rendimento, entregar alguma coisa positiva até o final do ano. Mas
tá todo mundo de olho nesse cargo aí do Fabinho Soldado, é óbvio. A política, tá claro que a política continua sendo um dos grandes problemas do Corinthians, não é? Ela continua, ela criou todo esse problema que aí está, todo mundo sabe, é um problema profundo que não vem de hoje, já vem muito lá de trás e continua, a mesma forma continua. Acho que a atitude do Stabile é correta, ele preserva o Fabinho Soldado, agora para o ano que vem acho pouco provável, né? De qualquer forma, eu prefiro ir para o campo. E no campo, o Corinthians precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Em termos de rebaixamento, Michele, olhando a tabela, o Corinthians com 36 pontos precisaria de mais 9, são 3 vitórias para chegar ao mágico número lá dos 45 e se afastar de rebaixamento e focar única e exclusivamente na Copa do Brasil. O jogo ele é muito complicado porque é na Boa Terra, é em Salvador, com o Vitória em ascensão, Vitória tentando fugir da zona de rebaixamento. Agora, fico numa ansiedade para ver pela segunda vez, Garro e Yuri Memphis juntos no Campeonato Brasileiro. Gin. Talvez, o trio Gin, talvez o Corinthians possa dar a resposta que está devendo ao seu torcedor, principalmente quando o Corinthians enfrenta os adversários pequenos. Duas coisas para falar. Peraí, Silveira. Primeira coisa, eu acho que quando o Corinthians não tem problema, o Corinthians cria um problema. Essa situação do Fabinho Soldado é uma. No Corinthians eu sempre digo, né? Um espirro para virar pneumonia é um segundo. Quando você tem uma política fervendo desse jeito, que vão vazando as coisas para a imprensa, e a imprensa tem que divulgar, independentemente se vai prejudicar a OB, tem que divulgar o que é fato, a verdade. Doa quem doer. Aí ficam vazando, dando tiro para todo lado. Quem se prejudica? O Corinthians. E a culpa não é da imprensa, a imprensa é só um meio de comunicação. Eu pergunto para vocês, por que esse desempenho do Corinthians contra o Z4 é tão ruim, gente? Como que pode ser tão ruim o desempenho do time contra esses times do Z4? Eu não sei o motivo real, mas o que eu sei é que assim, você olha, o Campeonato Brasileiro é tão louco que o time não está ameaçado de rebaixamento, mas está a quantos pontos aqui o Corinthians? O São Paulo também, se vacilar até o São Paulo. O último aqui, o Vitória, tem 5 pontos, ok? Ao mesmo tempo, o Corinthians está a poucos pontos de vaga na pré-Libertadores. Então, assim, vai chegar o dia que nesse Campeonato Brasileiro, se você não cair para a segunda divisão, você belisca uma vaguinha na Sul-Americana. Sinceramente, é muito estranho isso. O Corinthians nessa temporada, o Corinthians ele tem muito crédito em relação aos seus jogos em casa. O fator torcida tem feito muita diferença para o Corinthians. Então, quando ele vai jogar, esse é um típico do jogo para responder a sua pergunta. Time do Z4 como visitante. Não tem a força, né, da sua torcida, não está jogando em casa, pega um time motivado, que está precisando desesperadamente. O Corinthians não se empenha, não tem a sua força máxima, aí acaba dando esses tropeços aí. Tipo contra o Santos, mas o Corinthians ganhou do Vasco lá, não ganhou? Uma panela de pressão jogar em São Januário. Se não me engano, ganhou. Mas perdeu na Vila do Santos. Então, como perdeu? Porque tá tudo meio nivelado. O Corinthians é capaz de, se não ganhar essa Copa do Brasil esse ano, e ficar nesse meio de tabela aqui, não cai nem tem nada o ano que vem. Só Brasileirão. Bom, vamos pro telão? Vamos pro Allianz Parque? Vamos voltar. Novo contato com o Thiago Salazar, mas agora para falar um pouquinho mais de Corinthians. E eu gostaria de saber como que tá a negociação a respeito da mudança de nome do estádio do Timão. Olha, Michele, existe uma expectativa muito grande para isso, porque o Corinthians tem um contrato longo, tanto com a Ipera-Pharma, que detém os direitos dos name rights do Corinthians e usa uma de suas empresas, a Neoquímica, para dar o nome da Neoquímica Arena, e tem também um contrato de cerca de 300 milhões de reais, que pode, né, chegar a este valor, com uma empresa de casa de apostas para o patrocinador master do Corinthians, né? Essa é a situação de momento. Qual que é a questão? O Corinthians entende que os valores estão defasados. Existe uma expectativa muito grande no Corinthians do clube conseguir aí mais do que dobrar a receita que tem tanto oriunda de name rights como de patrocinador master. E o grande momento para isso é outubro. Por quê? Porque em outubro existe uma janela de negociação com a casa de apostas que detém o patrocinador master do Corinthians, e a partir de setembro, né, do mês passado, o Corinthians também viu cair bruscamente o valor da multa rescisória do name rights do Timão. Quem chegar ali com cerca de 70 milhões de reais pode quebrar, por exemplo, o contrato do Corinthians com a Ipera-Pharma e assumir os name rights da Neoquímica Arena. E o Corinthians sonha aí com valores na casa dos 700, dos 800 milhões de reais, um valor que seria fundamental para o clube tentar começar a equalizar as suas contas, as suas dívidas. Qual que é o grande problema? O grande problema é que nós estamos chegando ao final já do mês de outubro, e aí fomos atrás da informação, mas não era em outubro que o clube estava se programando para fazer tudo isso? Sim, e aí veio uma notícia não muito boa para os corintianos. As propostas que chegaram para o Corinthians
não agradaram. O Corinthians não tem recebido propostas satisfatórias e, por enquanto, aquele otimismo de outrora está indo por água abaixo. O Corinthians não está vendo uma luz no fim do túnel para conseguir reaver os valores, né? Para conseguir atualizar os valores de name rights e de patrocinador master. Isso tudo é fundamental para as finanças do Corinthians. E, por enquanto, chegando aí ao final do mês de outubro, nenhuma proposta que agradou em cima da mesa. Então, Osmar Stabile, presidente neste momento, vai ter que conseguir equilibrar as contas com o que tem por enquanto. E a gente vai continuar aguardando para ver se o Corinthians vai conseguir garimpar no mercado, né? Conseguir atrair o mercado, como o clube até então achava que ia conseguir para trazer mais receita. Vamos ver como é que vai ser essa história, a gente vai continuar aguardando. Vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto, porque tem reformulação nas categorias de base do Corinthians. E na aposta é de um cara que deu certo no arquirrival. Já já eu volto para contar, Mi. Obrigada, Salazar. Diz, Garra. Vocês já ouviram aquele ditado de que dinheiro chama dinheiro? Ah, já ouvi. Né? Já ouvi. Ou seja, o Corinthians alardeou aí pelos 4 cantos de que não, agora estamos perto do final do contrato, vamos rescindir aqui porque tem alguém que vai pagar mais. Quem vai pagar mais? O Corinthians está com o Pires na mão. Não tem nem dinheiro para pagar o transfer ban. O Corinthians está com o Pires na mão. O cara que quer investir, se ele tem 10 para investir, por exemplo, no estádio, ele fala, vou chegar com 6 no Corinthians, não vou chegar com eles, estão desesperados lá, mesmo eu tendo 10. É mundo dos negócios. É triste ver. Então, quando o Corinthians falou, não, agora o Corinthians externou, isso vazou. Coisa linda. Né? Isso vazou. Não, o Corinthians agora tem tanto tempo para encerrar o contrato, ele encerra o contrato, a multa é menor e pega tanto, o mercado só fica observando. Aí o cara tem 10 para investir no estádio. Eu acho legal fazer isso, sabia? Né? Tem 10 para investir, ele fala, não, ó, eu tenho 6. Aí quem vai dar mais? Quem vai dar mais? Eu não acho legal você rescindir contrato. Poxa, a empresa foi lá. Mas a ideia do Stabile era tirar a Neoquímica, por exemplo, do estádio, já que está em fim de contrato, e levar para outra propriedade. Por exemplo, Parque São Jorge, Fazendinha, ou CT, Joaquim Grava. Levar o naming rights do estádio para um outro local do Corinthians. Se você fosse o dono da empresa, aceitaria a sua marca? A sua marca? Não sei, não sou do mundo dos negócios. Eu estou dizendo que era uma ideia. Porque aí você mantém o parceiro. Sim, mas, né? E traz um novo que injetar uma bala. Que vantagem tem o parceiro? Negócio tem para os dois. Negócio tem que ser bom para ambos os lados. Não pode ser. Aí o Corinthians fala, não, eu tiro. Eu estou dizendo que era um lado. Eu estou contra-argumentando. Vocês estão falando que está em fim de contrato, mas o contrato com a Neoquímica Arena vai até 2040. Ok, mas é que a multa caiu. A multa caiu. Então, aí o Corinthians externa isso. Para o patrocinador não é interessante. Se eu tenho minha marca lá no ponto máximo do Corinthians, eu vou pôr num ponto menor? Não, você fica aí, me paga minha multa. Eu vou embora. E você tem um outro para colocar, esse outro que vai colocar, essa é a questão. Eu sei que eu sou o cara que tenho 10, sei que ele está precisando de grana, eu não vou oferecer 10, eu vou oferecer 6, vou oferecer 5. Sim. Essa é a questão. Vaza muita coisa de dentro do Corinthians. E quem é o prejudicado? O próprio Corinthians. Esse dinheiro, se fosse para trocar o nome do estádio, remanejar a Neoquímica, trazer outro parceiro, e injetar um dinheiro muito forte, que o Corinthians estava imaginando contar com essa imaginar grana. É uma coisa, né, Silvestre? Pelo jeito vai ter de novo que ir lá pegar moedinha por moedinha para pagar a transferência. No maravilhoso mundo mágico de Oz é possível. Posso falar? É lamentável. O Corinthians, cara, é uma máquina de fazer dinheiro, mesmo maltratando o torcedor, tratando mal o torcedor, em crise, página policial, o time vende, a torcida vem na emoção, a torcida é apaixonada. Como os caras conseguem perder tanto dinheiro assim, né? Ó a inocência. Errou, não errou ao expor essa situação? Vazou, né? Não é por isso, vazou, vai vazando. É lógico, eu também concordo com você, não pode. Uma coisa muito fechada. É isso. Só o presidente fechado ali com envolve milhões, envolve o futuro do clube. Não adianta. Não, porque mostra a saída. O peixe morre pela boca, Michele. E vou falar mais uma coisa. Quando uma empresa faz um contrato com uma outra, eu sei que são negócios e para isso tem multa, tudo mais. Mas acaba gerando, eu acho que uma insegurança para outros parceiros comerciais. Claro. Já teve um antecedente, já tiraram uma de bet, depois puseram outra de bet, não é aquelas confusões? E aí depois agora de novo isso com o estádio. Então assim... A credibilidade arranhada, a marca fica manchada. Putz, a vida eu vou associar minha marca a um clube que está em página policial toda hora, mas ao mesmo tempo é um monstruoso clube de futebol que tem uma legião fanática de fãs que faz dinheiro assim, ó. Então por isso que tem que gerir muito bem essa marca Corinthians, para que seja uma marca que tenha credibilidade no mercado e seja atrativa para que o parceiro venha e fala, não, eu quero estar ali, ó. Atualmente agora quase tiraram a Nike do Corinthians, gente. Não ventilou, não, vai sair a Nike, não sei o que lá. Aí ficou a Nike. Mas, poxa, é chato isso pro patrocinador. Bom,
Sei lá, não gosto dessas coisas, não. Contratos existem para ser cumpridos, sou advogado. Os preparativos de formulação nas categorias de base, e o Salazar vai explicar um pouquinho dessas mudanças. Tá contigo, Salazar? Michele, o Corinthians vai apostar suas fichas em Erasmo Damiani. Erasmo Damiani foi contratado pelo Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras em 2013. Naquele momento que o Paulo Nobre começou a mudar completamente o Palmeiras, né? O Palmeiras passou por uma reformulação, todo mundo lembra. Começou a ser este Palmeiras de hoje em dia, lá com o Paulo Nobre em 2013. E naquela ocasião, ele contratou o Erasmo Damiani para reformular completamente as categorias de base do Palmeiras. E aí, deu no que deu, né, Michele? Hoje a gente tem as categorias de base do Palmeiras como uma das referências, não só no Brasil, mas inclusive fora do país. Este é o novo homem forte das categorias de base do Corinthians. O Alex Brasil foi demitido, foi dispensado. O Corinthians entende que fez um bom negócio em tirar o Alex Brasil, que estava envolvido em algumas polêmicas, também bastante pressionado, assim como o Fabinho Soldado. Traz o Erasmo sem multa rescisória e para receber um salário que custa R$15 mil por mês a menos do que o Corinthians tinha com o Alex Brasil. E o Erasmo Damiani, para quem não conhece, além desse trabalho no Palmeiras, foi muito bem sucedido, foi para a seleção brasileira, lá fez parte da campanha como um dirigente, né? Mas fez parte da campanha que culminou com o ouro olímpico do Brasil em 2016, trabalhou também no Atlético Mineiro, no Botafogo, é um executivo de base bastante famoso, mas que tem esse trabalho no Palmeiras como talvez o seu principal trabalho, que fez ele até trabalhar na seleção brasileira, na CBF. É a nova aposta do Corinthians para mudar completamente a categoria de base do Timão. Será que a fórmula do Paulo Nobre lá atrás vai dar certo agora no Timão? Fala, Alexandre. Na verdade, a base do Corinthians sempre foi muito forte, tradicionalíssima, copinha, e não só por títulos em copinhas, porque sempre revelou muito jogador para o time de cima. E você vê que o Palmeiras hoje, que está por cima da carne seca, também na questão da base, tem um terrão na academia de futebol da base. Meteram um terrão. Para mim, o Brasil sofre um problema de identidade da essência do jogador de futebol. Do jogador de futebol. O jogador não... É muita obrigação tática, muita informação na mente, os molequinhos pequenininhos, deixa jogar, deixa driblar. Agora, o Corinthians precisa realmente organizar o clube como um todo a partir da base, que pode ser a solução para os problemas do Corinthians. Trazer os moleques sem gastar tanto dinheiro e potencializar do São Paulo, o time de cima. todo mundo, né? Olhar um pouco mais para a base. Ciclo. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Muito obrigada, Falei Alexandre muito, Silvestre. Fique agora com o Jornal da Gazeta e até amanhã. Um beijo para vocês. Tchau. Em climão, tá rolando climão no Corinthians, hein, Renan? Você já estava contando pra gente, né? Toda a pressão em cima do Fabinho Soldado, como que o presidente Osmar estava sendo pressionado por conselheiros, né, para demitir o Fabinho Soldado. E hoje você traz uma informação bem relevante no All Sport, junto com o Valentim Furlan e com a Lívia Camilo também, né? Sobre qual deve ser o destino do Fabinho Soldado diante desse burburinho todo. O que está para acontecer no Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava, Renan? Bom, vamos lá, Luísa. Como eu trouxe nas outras semanas, o Estado estava sendo pressionado pelos conselheiros para tirar o Fabinho Soldado do cargo de executivo de futebol, né? É uma pressão que vem há algum tempo, porque os conselheiros entendem que há negócios obscuros feitos pelo Fabinho Soldado, ele tem um alto salário porque ele faz no Corinthians, então começou essa pressão e é como o PVC já tinha falado. Quando os conselheiros têm esse movimento é porque eles querem alguém lá naquele lugar. E o que acontece é que o Stabile estava blindando o Fabinho, mas agora já começou a ceder e já existe uma tendência bem grande do Fabinho sair no final do ano no Corinthians. O Fabinho não permanecer no cargo, e aí a diretoria vai ter que colocar um outro nome no lugar, né? Lembrando que o Fabinho ele faz ali duas funções, é de executivo e coordenador de futebol, então ele junta duas coisas numa só. Então pode ser que venham duas pessoas, pode ser que venha uma só para o lugar, mas a tendência é que ele saia no final do ano. Ele só não sai agora, pelo que a gente apurou, eu, Lívia e Valentim, porque tem toda essa questão da Copa do Brasil agora, o Corinthians com chance de título, então a diretoria entende que não é o momento de fazer esse movimento agora, porque o elenco gosta muito do Fabinho, o Dorival e a comissão técnica gostam muito do Fabinho, então se mandasse o Fabinho agora poderia pesar o clima e aí prejudica o time numa decisão e tudo mais. Então, por isso, a diretoria nesse momento ainda mantém, mas a tendência é que no final do ano o Fabinho já não esteja mais no cargo. Então, o futebol, e aí eu coloco o Dorival, os jogadores, né, o grupo, eles devem perder essa queda de braço. Então, a tendência é essa, que a política se sobressaia em relação ao... Você fez as pazes com o Renan? Toda vez que eu chego, ele sai. Não, a gente tem que resolver isso aí, pra ver se esse negócio... PVC, você tá sem áudio. Por que você tá sem áudio? Gente, Gabriel, uma CPI para entender a relação do PVC com esse microfone. Ele quebra o microfone cai, ou ele sai, desliga o microfone, ele tira o microfone não funciona só com ele. O microfone que eu saio daqui, ele pode funcionar. Então, quando eu saio daqui... É porque ele vai lá, né? Não sei onde ele vai, e aí ele não quer que a gente fique ouvindo o que ele tá fazendo. Melhor não, né, gente? Melhor não. Volta, PVC, volta, PVC.
Então, o Renan estava aqui falando de um assunto sério e você chegou causando, PVC. Quer café? Eu quero café, PVC, mas eu acho que esfriou. Será que dá para trocar a xícara? Ah, não dá. Não... Ai, não, quase que eu levo o seu dedo. quase que eu levo o meu dedo embora. Não vai fraturar o meu dedo que eu preciso entrar em campo. Vamos ver se vai sentar se afé. Você colocou por cima? Vai ficar tá bom. Vamos ver. É ideal, né, gente? Senão a Mas tá gente bom. troca. Obrigada, PVC. O Daniel Xavier disse que tem que fechar. É, tem que fechar, senão esfria. Mas e o desculpa, futebol? gente. Então, O continua. O futebol, futebol pode voltando. perder a briga política. É isso, ainda bem que você me lembrou, PVC. A queda de braço, o futebol vai perder essa queda de braço. A tendência é que sim, Luísa, é uma coisa que já está praticamente acertada, assim, é uma coisa que tem caminhado muito rápido nos últimos dias. Então, a tendência é que o futebol perca essa queda de braço. E o Fabinho sempre foi um cara muito querido desde a gestão Augusto Melo. E esse movimento também acontece porque os conselheiros entendem que o Fabinho é um legado da gestão do Augusto Melo. Então, eles querem tirar todo mundo que estava na gestão do Augusto e remodelar tudo, né? Então, esse é o entendimento dos conselheiros que pedem a saída do Fabinho e que estão cada vez mais ganhando força, e a tendência é que realmente esse movimento se concretize na demissão dele. Agora, Renan, pelo menos publicamente, esse ainda não é o discurso, né? Não. Ontem, depois do sorteio da Copa do Brasil, o presidente Osmar Stabile veio a público e falou que não, que isso foi especulação. Mas às vezes o que é falado, aliás, muitas vezes, né, gente, o que é falado da porta para fora, da porta para dentro não é bem assim, né? Exatamente isso. O Stabile ontem no evento do sorteio da semifinal da Copa do Brasil, do mando de campo, ele deu aquele papo de presidente mesmo, de nesse momento não tem nada disso, o Fabinho continua, mas o movimento interno no clube é completamente o oposto disso. E até o Fabinho também falou sobre ficar sob a pressão, como é que ele lida, mas realmente a tendência é que ele não continue no Corinthians para ano que vem. Eu acho que a gente podia ir lá no Corinthians, passar alguns, dar no mural do mais estável do Conselho Deliberativo, sinônimos de legado. Ensinamento, memória, tradição, valor, exemplo, contribuição. Isso é uma boa palavra para legado. Porque assim, se o Augusto Melo deixou tudo isso, Ah, tá. por que ele foi deposto? Complicado. É muito engraçado. As pessoas usam palavras que não são muito exatamente exatas. Não se aplicam ao contexto. O Fabinho não é o Fabinho, eles estão querendo dizer que o Fabinho é um vestígio. Exato, vestígio. Não um legado. Mas, PVC, focando em Fabinho Soldado, seria justa uma demissão dele? Porque a gente até trouxe o Fabinho Soldado aqui no programa, né? Ele participou com a gente. E no ano passado, o trabalho dele foi bastante elogiado, especialmente no meio do ano pela janela que ele faz contratações que acrescentam ao grupo. E o Corinthians tem aquela arrancada na reta final, né? Que sai ali quase da luta contra o rebaixamento para uma vaga de Libertadores. Esse ano as coisas não aconteceram conforme esperado, embora tenha sido campeão paulista, esteja aí ainda na briga pela Copa do Brasil. Como que dá para avaliar, deixando a política de lado, mas tecnicamente, o trabalho do Fabinho? Se você for pensar no trabalho do Fabinho, eu não trocaria o Fabinho por culpá-lo de problemas do Corinthians que não são problemas dele. O trabalho do Fabinho é bom. O trabalho do Fabinho é bom. É bom. É suficientemente... o Corinthians merecia mais. Merecia, mas não é o Fabinho que tem que dar mais. O Corinthians foi uma bagunça nesses últimos 24 meses. E também não é ele que treina o time, não é ele que entra em campo, né? Mas aí até acho que ele tem uma parcela. Ele contratou o Dorival Júnior, ele contratou o Ramon Dias. Então tem uma parcela disso? Tem. Claro que tem. Só que o Corinthians é um conjunto. É justo, a palavra justo traz à tona alguma possibilidade que é justo, invertendo a questão, o Osmar Stabile ter uma gestão que ele escolha o diretor executivo, é justo. É justo desde que você seja claro, você seja objetivo e diga, olha, eu vou demitir o Fabinho porque eu quero ter um homem da minha confiança na direção de futebol. É justo. Agora, é justo você acender uma frigideira e ficar alimentando, que olha só, o que está acontecendo claramente é um vestígio, aí sim, do velho futebol de conselho deliberativo. Eu não gosto desse termo desde que começaram a dizer que a gente estava fritando o Zubeldia 2 anos atrás, 1 ano atrás. E ninguém estava fritando o Zubeldia. O que eu acho só é o seguinte, existe velhas práticas, velhas arapucas do futebol, da política do futebol, em que conselheiros querem cargos executivos no departamento. Então você sabe claramente que tem 2 ou 3 conselheiros querendo o lugar do Fabinho. Então você vai fazer o quê? Você demite o diretor executivo e coloca um conselheiro no lugar. Ou alguém sobre quem um conselheiro tem influência. É aqui que está o segredo. O Fabinho vai sair do Corinthians, vai para o Internacional, vai arrumar outro emprego, não é esse o problema. A pergunta é, o que é melhor para o Corinthians? Então você vai demitir o Fabinho e contratar o José Boto. Ótimo, beleza. É que é um cargo, eu não estou defendendo o Fabinho aqui não, mas que tem que ser técnico.
Você tem que ter conhecimento técnico ali do futebol, né? Não adianta ser um cargo político, não vai resolver esse Por exemplo, o São Paulo tem um diretor político e um diretor técnico, né? O Carlos Belmonte é o vice-presidente de futebol e o Rui Costa é o diretor executivo. Quem dá mais a cara na estrutura do São Paulo de hoje? O Belmonte. Isso pode acontecer, você pode ter um acordo que você tenha um diretor estatutário e um diretor técnico executivo. O Fabinho convivendo com o Fran, Papai E Jordano, teve por exemplo. o Fabinho com o Rubão no começo. Sim. O Rubão era o diretor estatutário, o Fabinho era o diretor de futebol, executivo de futebol. Mas o Fabinho chegou logo no final, Isso, né? exatamente. O Fabinho chegou com o Rubão já sendo chutado. Exatamente. E vocês estavam falando sobre o trabalho do Fabinho. O elenco atual do Corinthians, dos jogadores que o Corinthians contratou desde o começo do mandato do Augusto Melo, o Fabinho só não contratou o Ranieri, o Félix Torres, o Rodrigo Garro, e ele chegou já ali com o Mateuzinho rolando. Foi ele que até desenrolou o Corinthians com o Flamengo ali. Ele que destravou aquela negociação. Todo, né? Então, do atual elenco, o Fabinho montou praticamente todos ali, exceto os que já tinham chegado antes dele, claro, ali. Mas da gestão do... não ter contratado o Félix Torres. Sim. Tem algumas questões que são discutidas, né? Como o salário do Memphis, o acordo que foi feito com o Memphis. Senão vou morrer enganado. Não, mas tem alguns questionamentos, como o arranjo do acordo com o Memphis, né? A forma como foi feito, enfim. E também, até o salário do próprio Fabinho está sendo colocado na discussão, né? De que ele também ganha um alto salário e que onera a folha de pagamento do clube em função disso. É um dos argumentos. Exato. E um dos planejamentos do Corinthians, conforme o pessoal da Itatiaia por aí a gente confirmou, é cortar gastos para o ano que vem com pessoal, com salários, com verbas que são gastos com pessoas dentro do clube. Então, venda de jogador. E aí o Fabinho está sendo pressionado também pelo salário que ele ganha. É muito alto o salário dele lá dentro do Corinthians. Então, os conselheiros pedem a saída dele alegando isso. O salário dele é muito alto e questionam algumas decisões do Fabinho. Demissão de alguns funcionários de dentro do CT, negócios de logística do CT. São algumas coisas que a gente ouviu, eu, Olívia, Valentim, nesses últimos dias, do porquê que existe toda essa pressão em cima do Fabinho Soldado e por que os conselheiros querem tanto essa saída dele. E esse cenário todo, Mussete? O que mais me deixa intrigado é que o que parece, né, ouvindo o Renan, lendo as apurações deles, é que isso só vai ocorrer, ou só deve ocorrer por conta de pressão política de conselheiros. Me parece meio estranho, sabe? Os conselheiros estarem preocupados com salários, com logística. Me parece muito mais uma cama para que se volte um cargo de diretor estatutário. Lembrando que as coisas no Corinthians melhoraram depois que o Rubão, que é um cargo político, saiu. Então, aí, se você chega e fala, pô, ele tá ganhando muito, eu quero um diretor de confiança pro lugar, eu vou trazer o Thiago Escuro. Aí você fala, pô, beleza, faz sentido. Mas não, você vai primeiro pensar no diretor estatutário para depois ver quem aceitar. O Corinthians está cheio de problemas e me parece que o Fabinho não é longe de ser o maior deles. Então, essa pressão no política, essa decisão de politicagem mesmo, de dia a dia, de conchavo, é o que mais me incomoda no aspecto geral do futebol e principalmente no Corinthians, que precisa de medidas impopulares, medidas sérias, para recuperar um pouco do controle do clube. E aí ceder à pressão de conselheiros não me parece um bom caminho. Mas esse é o cenário que está se desenhando, né? Você ia dizer? Eu estou falando um monte de coisa que eu falo todo dia, minhas leis, lei de PVC número 3. O quê? Eu entendi o que você falou. Os ditados de Paulo Vinícius Coelho. Os ditados, eu já falei que eu não sou supersticioso porque dá azar. Já falei que não vou morder minha língua, senão eu vou morrer envenenado. E eu vou dizer que se conselheiro fosse bom, a gente vendia. PVC, as frases, os ditados de PVC. Vai fazer um dicionário PVCs. Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Podia aí, PVC, fazer um dicionário de campo. Aliás, tem a ver com o bastidor também, mas com campo. Aí a parte boa, né, gente? Porque o Corinthians está na briga pelo título da Copa do Brasil, está na semifinal, enfrenta o Cruzeiro. E ontem teve o sorteio do mando de campo. Primeiro jogo no Mineirão, no dia 10 de dezembro. Então o Cruzeiro abre aí essa sequência de semifinal em casa. Segundo jogo na Neoquímica Arena no dia 14 de dezembro. Gente, falta um tempinho ainda. Passa rápido, mas só por lá. E também, né, tivemos também Fluminense e Vasco, que se enfrentam na outra semifinal. Vai ser o adversário, obviamente, de Corinthians ou Cruzeiro. Primeiro jogo da decisão, dia 17, será ou em Minas ou em São Paulo. E o jogo decisivo, dia 21, no Rio de Janeiro. Renan, é vantagem o Corinthians decidir essa semifinal em casa ou tanto faz? Cada um tem um ponto de vista. Eu, honestamente, eu não sei. Eu acho que depende da situação. Às vezes é melhor você fazer o primeiro em casa, às vezes é melhor decidir. Enfim, o Corinthians tinha alguma preferência? Não, internamente não. É a sorte. O Corinthians não tinha essa, eu prefiro jogar em casa, eu prefiro jogar fora a primeira. Agora, se você perguntasse pra mim, Renan, o que você prefere? Eu falo que eu preferia jogar primeiro em casa. Acho que geralmente quando o clube joga em casa primeiro, se você ganha ali 2-0, você joga lá fora já sabendo o que você tem que fazer. Tudo bem que quando você também perde fora primeiro, você tem que voltar pra cá sabendo o que você tem que fazer, mas eu preferia jogar primeiro em casa, porque aí você constrói resultado e você chega já preparado pro jogo da volta com uma missão lá. Você já sai em vantagem, dependendo da situação, você tem a força da sua torcida. Mas o Corinthians internamente não tinha uma preferência, prefiro jogar essa ou aquela, não. Foi mais da sorte mesmo ali, ninguém se revoltou por isso, não. Boa. Tanto faz, né, PVC? Não. Sabe que eu sempre achei que
o clube devia ter o direito, ao fazer a melhor campanha, que não é o caso da Copa do Brasil, devia ter o direito de escolher se ele quer começar em casa ou fora. Eu conversei com o Zico essa semana, por causa do jogo do Flamengo contra o Racing, e o Zico disse, sem eu perguntar, ele falou, eu sempre preferi começar decidindo em casa do que decidindo fora. É o ponto de vista do Zico. O Zico prefere começar decidindo em casa. E você vai falar, mas o regulamento diz que se você tem a vantagem, a sua vantagem é decidir fazer o segundo jogo em casa. E o Zico acha que a vantagem é começar em casa. Então devia ser optativo para quem tem a melhor campanha. Não é o caso da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é sorteio. Renan, para a gente finalizar, o Corinthians enfrenta o Vitória, né, no fim de semana, no sábado, fora de casa, esse jogo sim, fora de casa. Temos alguma novidade para essa partida? José Martínez vai ser relacionado, está liberado para jogar depois de todo aquele problema do sumiço dele. A diretoria multou ele, né, com diminuição do salário ali no final do mês, com aquela caixinha para os outros jogadores lá que tem no Corinthians. Então, José Martínez vai ser relacionado e muito provavelmente titular, porque o Maicon está suspenso e o José Martínez aparece como uma grande opção ali para ser o cara mais defensivo, já que o Ranieri vem jogando às vezes de terceiro zagueiro. Mas o Dorival tem vários problemas, né, Luísa? Porque o Hugo sofreu um problema no ombro, então tem aquela dúvida se o Hugo vai ou não pro jogo. A tendência é que não, talvez vá o Felipe Longo realmente ser o titular pela segunda vez, né, em 3 jogos. O menino que não tinha jogado ainda, agora vai ter a segunda oportunidade, provavelmente. Tem um problema na lateral direita, Mateuzinho também está suspenso, então não tem reserva, é o Jacaré da base, o Dorival nunca usou. Pelo que a gente viu ali rapidamente no treino aberto que teve essa semana, o Félix Torres jogou mais pelo lado direito, então talvez ele volte a ser improvisado ali. Charles também é uma opção. Então, essas são as novidades do Corinthians aí, os quebra-cabeças do Dorival pro jogo. E tem a questão também do André Ramalho e do Carrilli, que aí já é uma coisa mais positiva. Os dois voltam a ser relacionados e podem entrar em campo. Eu tive um breve contato com o Carrilli num evento essa semana. Ele falou que ainda não tá 100%, mas que dá para jogar e que tá muito feliz com essa volta, porque, né, Carrilli tinha previsão de ficar até dezembro, talvez até sem jogar mesmo, nem na Copa do Brasil. E agora ele volta bem antes. O Martínez é número 77, né? 70, perdão. 70 ele pode. Se eu fosse presidente do Corinthians, eu não demitiria o Fabinho e eu faria a camisa do José Martínez contra o Vitória, ele dá com inscrição Miguel Martínez. Ai, Deus! Pelo 4º dia seguido, o goleiro Hugo Souza ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians e não treinou com a bola no CT Joaquim Grava. Com isso, crescem as chances de Felipe Longo ser o titular do Timão no próximo sábado, contra o Vitória no Barradão, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza sofreu uma pancada no duelo com o Atlético Mineiro no último fim de semana. E após a realização de exames, ficou constatada uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo. O capitão do Corinthians tem feito tratamento intensivo no CT, porém ainda não está recuperado para treinar com seus companheiros. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou uma série de atividades em campo. Na primeira parte do treinamento, os atletas foram divididos em grupos diferentes, com o ataque trabalhando a construção ofensiva e o sistema defensivo acertando a movimentação e os encaixes na marcação. Em um segundo momento, segundo as informações divulgadas pelo clube, a comissão técnica realizou um exercício em campo aberto e aplicou algumas estratégias para o duelo diante do Vitória. Por fim, os jogadores trabalharam finalizações e cobranças de falta no CT Joaquim Grava. A provável escalação do Corinthians para a partida no Barradão tem Felipe Longo ou Hugo Souza, Félix Torres ou Charles, Hugo ou Jacaré, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A equipe ainda tem mais uma sessão de treinamento em São Paulo, nesta sexta-feira, antes da viagem a Salvador. O Corinthians tem 36 pontos ganhos, ocupa a 11ª colocação e tenta a 2ª vitória seguida no Brasileirão. O Vitória é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento e briga pela permanência na Série A.